Fala pessoal, nessa questão da FUVEST, ele fala sobre um jogo de bocha, né, em que o objetivo é você lançar uma bola grande o mais próximo possível de uma bola que é um pouquinho menor. Ele fala que num certo lançamento, um jogador conseguiu fazer com que as bolas tocassem uma na outra, conforme ilustra a figura. E ele pergunta qual que é a distância entre os pontos A e B em que as bolas tocam o chão. Então ele fraseia isso, certo? Falando de bolas, falando de uma situação que ocorre, vamos dizer assim, na vida real, né? E que, portanto, seria uma situação de espacial, mas que, na verdade, a gente pode modelar e resolver como se fosse uma questão de geometria plana. Eu quero enxergar esse plano que corta as bolas verticalmente, de cima para baixo, passando pelos centros, né? E que encosta aqui nos pontos A e B. E aí, quando eu olho essa situação, vamos dizer assim, de frente, o que eu enxergo são duas circunferências, né? É só isso que eu preciso visualizar. Tem muita coisa espacial que seja importante para o exercício, não. Então, quando você olha essa situação de frente, é isso que você enxerga, né? Tem duas circunferências que representam as bolas, elas estão encostadas uma na outra. A palavra técnica matemática para isso é que as circunferências são tangentes uma à outra e as bolas estão encostadas no chão, o que significa que as circunferências são também tangentes ao chão, certo? E você já deve estar acostumado, você que, né, é meu aluno, assiste meus vídeos, você deve estar acostumado que se o problema é um problema de tangência entre círculo e reta, a gente sempre começa o exercício do mesmo jeito, tem que ligar o centro no ponto de tangência e marcar 90 graus. Sempre que a questão envolve tangência, a gente vai precisar dessa construção para alguma coisa no exercício. Então, começa o exercício assim. Esse é o raio da circunferência grande, que é 8. Esse é o raio da circunferência pequena, que é 4. E aqui estão os pontos que o enunciado chamou de A e de B. Bom, quando a circunferência é tangente a uma reta, a propriedade importante para você lembrar é que tem esse raio que é tangente à reta, que é perpendicular à reta. Só que nessa questão, a gente também tem tangência entre circunferências. E aí a propriedade que é relevante é que quando você liga os centros dessas circunferências, essa construção sempre passa pelo ponto de tangência. O que significa que a distância entre os centros é sempre essa soma aqui dos raios, né? Porque do centro da primeira bola até o ponto de tangência, a distância é 8, é um raio. E do ponto de tangência até o centro da segunda bola, aí a distância é 4, que é o raio da segunda bola. Certo? E a distância que a gente está procurando é essa distância aqui entre os pontos A e B. Essa figura que você construiu é um trapézio retângulo, né? Ele está deitado, 4 seria a base menor, 8 seria a base maior, e esse D, na verdade, é a sua altura. E a gente precisa encontrar uma maneira de relacionar esses valores todos que apareceram no exercício. Bom, uma construção bem espertinha que você pode fazer com trapézios retângulos é dividi-lo em um retângulo aqui por baixo, pegando o comprimento aqui da base menor, e aí você automaticamente constrói um triângulo retângulo na parte de cima. Né? Se essa figura daqui é um retângulo, aí tem um ângulo reto embaixo que é suplementar do ângulo reto de cima. E essa construção é muito proveitosa para o exercício, porque essa medida 4 vai ser aproveitada aqui, já que o retângulo tem lados opostos congruentes, e essa distância D vai ser aproveitada ali, já que o retângulo tem lados opostos congruentes. E como a gente sabe o tamanho da base maior, que é 8, que é o raio da circunferência maior, então sobra aqui nessa parte de cima 4, que é tudo essa altura, que é 8, menos a parte do retângulo, que é 4. Né? Na verdade, esse cara aqui, que eu vou chamar de Q, é ponto médio do segmento OA. E bom, olhando agora para o triângulo OQP, a gente consegue descobrir a distância desejada. Porque esse triângulo que foi formado na parte de cima do seu trapézio, ele é retângulo e, portanto, você pode aplicar o teorema de Pitágoras nele. O que a gente tem aqui? OQP é um triângulo retângulo com catetos de medida 4 e Dzinho, e a hipotenusa é a distância dos centros, que é a soma dos raios, 12. Aplicando Pitágoras aqui, o que a gente vai ter de bonito? Que cateto ao quadrado, D ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 4 ao quadrado,
é igual à hipotenusa ao quadrado, que é 12 ao quadrado. Então, d quadrado mais 16 vai ser 144, o que significa que d ao quadrado é 128. 128, que você vai concordar comigo, é o dobro de 64, né? E aí, quando você for tirar a raiz de 128, que é 64 vezes 2, a raiz de 64 é 8, e, portanto, a distância desejada é 8 raiz de 2, que é o valor que você vai encontrar na alternativa C. Perfeito? Essa é uma questão clássica em geometria, certo? Nesse caso, ele contextualizou pelo jogo de bocha e etc., mas é uma questão que aparece com frequência nas grandes provas, certo? De ter duas circunferências que são tangentes entre si e simultaneamente tangentes a uma reta por fora. Então tem várias contextualizações com que isso já apareceu e é uma ideia que eu acho importante você ter no seu radar, né? E dedicar uma partezinha da sua preparação para entender. Fechou? Espero que você tenha entendido. Até mais.